Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, onde você conhece os bastidores do Corpo de Bombeiros, escuta histórias e histórias. E hoje nós temos um convidado muito especial, alguém que participou daquilo que foi o início da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, onde tudo começou. Mas antes de eu chamar o nosso convidado, eu peço que você nos apoie com o seu joinha, inscreva-se no canal, deixe os seus comentários para que essa iniciativa possa atingir cada vez mais pessoas. Estamos hoje aqui com o Coronel Marco Antônio Basso. Seja bem-vindo, Basso. Boa tarde, Martinho. É um prazer estar aqui. Nosso grande amigo, fundador, um dos fundadores da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, que tem uma história incrível no Corpo de Bombeiros. Olha, vocês não vão acreditar, vão achar que ele está mentindo, mas é tudo verdade, viu? E aí, Basso, me conta uma coisa, antes da gente começar qualquer papo, eu fiquei sabendo que antes de você pensar em ser policial militar, bombeiro, você entrou numa faculdade de Direito. Seus sonhos eram outros. Como é que foi isso aí? Bem, primeiramente, é sempre um prazer estar aqui com você, né, Martinho? Um grande amigo de vários e vários anos. São mais de 3 décadas, né, de amizade, né, que a gente tem, desde a academia, né? E agora trabalhando juntos aqui na Fundação também é um grande prazer. Então, eu fico realmente bem honrado de estar aqui, podendo falar com você. A honra é toda nossa. A honra é toda nossa. Somos herdeiros. Somos herdeiros. Não, eu fico também honrado de ter participado desde a criação da Fundação e até hoje, né, e ver que essa Fundação ela está realmente evoluindo muito, né, e acho que vai evoluir muito mais aqui no futuro. Mas aí, respondendo a sua pergunta, né, essa história é antiga também, né. Eu sempre tive quando eu passava aqui na frente, eu lembro que eu pegava ônibus, eu pegava aqui o elétrico, que passa aqui bem na frente, né, e toda vez que eu passava aqui, eu via o Corpo de Bombeiros. E eu olhava e tinha uma frase no Corpo de Bombeiros que me chamava bastante atenção. Quem não vive para servir, não serve para viver. É verdade. Era uma frase que ficou muitos anos aqui na frente do quartel do Corpo de Bombeiros. Né? Aqui na Sé, né? Na Sé. E eu sempre olhava essa frase, porque eu passava todo dia aqui, praticamente para ir para a faculdade, que eu fazia Direito no Mackenzie, né? Então eu vinha da aclimação, passava para lá, e aí eu passava na frente, eu sempre via aquela frase. E aquilo, eu achava muito legal, né, essa frase. Então eu acabei tendo assim, voltando meu espírito de vida para essa frase. Que foi uma espécie de semente que foi sendo criada todo dia, durante vários anos. Aos pouquinhos, né? Foi criando suas raízes aos poucos. Eu via sempre aquilo. E aí, em 87, eu estava no segundo ano da faculdade de Direito, eu tinha 18 anos, eu entrei na faculdade com 17, fiz 18, e aí no segundo ano de Direito eu fiz CPUR. Eu fui servir o Exército. Aí eu servi na arma de cavalaria durante um ano lá. E eu comecei na academia, no CPUR, a conhecer a Academia do Barro Branco. Então a gente fazia na quarta-feira à tarde, que não tinha expediente na academia, a gente ia fazer aula de equitação lá, de cavalaria. E sextas-feiras, às vezes, também a gente ia fazer aulas de tiro no estande do Barro Branco. Ah, que legal. E aí que eu fiquei conhecendo o Barro Branco. Fiquei conhecendo o Barro Branco, conhecendo como ele funcionava. Falei, pô, que coisa legal isso aqui. Eu gosto disso aqui. Eu comecei a sentir alguma coisa. Assim, Você se identificava com a vida militar, então? Comecei a me identificar, porque eu gostava do CPUR. Gostava bastante do CPUR. Mas eu já não tinha mais idade para seguir qualquer coisa no Exército, então falei, pô, Barro Branco é coisa legal. Comecei a gostar. Aí comecei a conhecer mais, me programar. Aí no final do ano de 87 eu prestei Barro Branco e passei. Só que eu fui reprovado por vista. Nossa, era pra ser da minha turma, então. Não, 87 era ser mais antigo. Né? Você entrou direto no CFO. No CFO, tinha entrado no CFO. Eu ia ser de 91, né? 91. Você ia ser de 91. 91, eu ia ser da turma de 91. Aí eu fui reprovado no exame médico. De vista. Aí eu falei, pô, vou ter que dar um jeito nisso aqui. Aí eu operei na época. Fiz operação refrativa na época, de miopia. Naquela época isso ainda era inovador, né? Não, a operação era com bisturi ainda. Bisturi de diamante. Nossa. Não era nem com laser, era bisturi. Caramba. E eu lembro que depois que eu saí da primeira operação, você opera um olho, depois o outro. Vontade de entrar no Barro Branco, Não, foi assim uma coisa inovadora, coisa nova, né? Tava começando a chegar. E quando eu operei, eu lembro que eu saí da operação, aí eu via
como era bisturi, né? Ficava os cortes. Eu via no olho a entrada da luz os cortes radiais. Não, é coisa assim que você nem imagina, mas deu certo. A operação deu tudo certo, foi bem. E aí, em 88 para 89, eu passei na academia. Só que eu entrei no CPFO na época. Não passei no CFO e passei no CPFO. Aí eu desisti. Não quis ficar, porque eu estava no 4º ano de Direito já. Nossa. Aí eu falei, não vou. Não ia regredir tanto assim, não dá, né? não dá. Não, mas eu entrei na academia. Eu comecei a fazer. Você chegou a fazer? Eu comecei. Em 89 eu entrei na academia. É. Eu entrei com a turma de 89 no CP. E fiquei na adaptação. Só que quando começou as aulas, eu falei, nossa, aula de química, física, matemática, não dá. Aí eu pedi para ir embora e fui embora. Aí eu não passei de 8,90, passei em 91 de novo. E 91 foi coincidência, porque eu tinha me formado em Direito. Eu me formei em 90, e em 91 eu entrei na academia. Tanto que a minha formatura foi num. Eu já era cadete. Já era aluno da eu vejo academia. as minhas fotos lá, com o cabelinho bem batidinho, careca lá, tava na formatura de smoke e tudo ali. Caramba, você deu então 3 tiros para conseguir o que você queria, Foram né? 3 tiros. Insisti. Olha, isso que é vontade, hein? E engraçado que eu nunca tive vontade de prestar para delegado. O pessoal fala, não, presta para delegado, para juiz, para motor. Não, eu queria prestar para polícia. E realmente é. Quando eu entrei, eu gostei da atividade, nunca, assim. Nunca pensei em sair muito, assim. Só uma vez que eu fui para a Polícia Federal, né? Que eu passei na Polícia Federal, mas também desisti da Polícia Federal e fiquei na Polícia Militar. Ah, você chegou a ser aprovado no concurso Foi. de delegado federal? Não, Agente federal? Eu fui aprovado para agente federal. Fiquei na classificação de delegado federal e fui aprovado para agente. Eu fui chamado em 2007. Aí eu fui para a academia da Polícia Federal. Eu fiz a academia da Polícia Federal. Fiquei 6 meses lá. Aí fiz toda a parte de curso. Fui aprovado. Tinha que tomar posse, mas eu não quis tomar posse e voltei. Então, também foi a única vez assim que eu... Mas também ia sair para a polícia também, né? Então, não... Mas e aí, você se formou e qual foi o caminho da sua carreira? Então, esse que é o problema. Quando você é formado em Direito, né? Eu fui o 01 de Direito da academia também. Então eu fui o 01 de Ciências Jurídicas. E aí isso começa a te marcar um pouquinho na carreira, né? Então, quando você começa a ir para as unidades falam assim, pô, você é formado em Direito? Você tá. Então, sempre acabei seguindo um pouquinho a carreira de Justiça e Disciplina, né? E assessoramento jurídico, pareceres, então tudo nesse sentido. Mas eu também tive toda a parte que eu tive fui comandante de vários... de Posto Bombeiro de Sorocaba, de registro. Mas quando é que você veio pro Corpo de Bombeiros? Ah, não, eu vim bem rápido, porque na verdade era para ter vindo logo de cara. Eu era para ter vindo logo de cara, porque foi aquele... Vocês também prestaram, o bombeiro direto, Sim. só que vocês vieram. O meu nós também prestamos na academia para fazer especialização de bombeiro. Só que na hora que nós passamos, na última hora cancelaram as vagas de bombeiro. E aí nós fomos realocados para outras especialidades. E eu fui pro choque. Então eu passei 1 ano no primeiro choque. Ah, no Tobias de Aguiar. Tobias de Aguiar. Sou rotariano. 1 ano de rota. Chegou a ter o braçal? Cheguei a ter braçal. Opa. Fui comandante de rota vespertina. Tudo isso aí. Aí no final do ano, de 94, veio uma convocação pra gente fazer o CBO. Que a gente não esperava mais, mas veio. Aí eu fui fazer o CBO, foi quando começou a minha carreira de bombeiro. Seu CBO ainda foi aqui no prédio da Sé, né? No SEIB. Na masmorra. Na masmorra. No alojamento da masmorra. O pessoal nem sabe mais o que é isso. A gente ficava na masmorra, gente. Você acredita nisso? Pois é. Tinha uma masmorra aqui no prédio da Sé. Masmorra. Foi do século passado, né, gente? Então dá um desconto. Mas e aí? Agora, assim, no Corpo de Bombeiros você teve, assim, ações muito importantes, marcantes, né? O bombeiro, ele teve uma preocupação naquela época, né? De criar processos, criar métodos, criar procedimentos padronizados, e você participou muito disso, né? Fala um pouco disso pra gente. Eu tinha ficado 7 anos em Sorocaba, participei de várias ocorrências lá em Sorocaba, inclusive inundações gigantescas lá na região de registro, que eu era o comandante de registro, né? As 2 maiores inundações que tiveram na área de registro, 97, 98, eu que estava comandando lá, então foram situações bem difíceis para trabalhar lá no socorro das vítimas e tal. E depois de um tempo eu fui chamado para vir para São Paulo. Me convidaram para vir para São Paulo para trabalhar no departamento de operações. E aí eu fiquei no departamento de planejamento de operações do Corpo de Bombeiros. E foi uma época que tinha o Coronel Silvio, o Coronel Repúlio, na época não era nem coronel, o Coronel Silvio era tenente-coronel, o Repúlio
Acho que era major, né? Era Major Repúlio, o comandante era o Coronel Manuel, o Coronel Paca, primeiro o Coronel Paca, depois o Manuel. Então, o que aconteceu? Naquele período, foi solicitado para a gente, para o DLP, uma série de inovações na área de estruturação do Corpo de Bombeiros. E nós fomos chamados para fazer uma série de documentos, e eu fiquei encarregado disso. E uma das, não sei se você deve lembrar, né, das NORSOBs, né? Das NORSOBs. Das NORSOBs, que foram as normas do Sistema Operacional do Corpo de Bombeiros. Inclusive o pessoal ficou... na época era NORSOB, NOBs, MTBs, MOBs. Aí ficou uma série desses termos, né? E o pessoal tudo brincava, né? Que era tudo do baço. Que eu tava fazendo... A norma do baço, o manual do baço, a moto do baço. O autobomba do baço. Foi assim um negócio que... Até hoje o pessoal me zoa, na época me zoa por causa disso aí, né? Aí depois veio a fundação do baço também, né? Isso a gente conta depois, né? A funda baço. Funda baço. Também tem a funda baço. Então é foda. Então ficou até essa brincadeira no Corpo de Bombeiros. Fora a brincadeira, isso daí realmente foi uma virada de chave no Corpo de Bombeiros. Né? Foi um momento que nós escrevemos tudo que o bombeiro ia fazer. Então foi um momento que o bombeiro tinha uma série de documentos históricos, nós tínhamos manuais históricos dispersos, e nós fizemos uma centralização. Então naquele ano nós criamos a norma do sistema operacional, que era a norma geral de funcionamento do Corpo de Bombeiros. Junto a isso, nós criamos 44 MTBs, que foram os manuais técnicos de bombeiros, que até hoje eles estão sendo utilizados, né? Esses manuais técnicos foi bem interessante, porque eu era o coordenador do sistema. Então, eu que montei 44 comissões entre oficiais, envolvendo todos os oficiais do Corpo de Bombeiros, mais vários praças especializados em cada área. E nós trabalhamos com todos os assuntos técnicos de bombeiros, todos, que você poderia imaginar na época. E aí, depois de um ano de trabalhos, ouvindo comissão, vendo trabalho, fazendo correção, fazendo apresentações, fazendo aprovação, até nós chegamos ao final e conseguimos publicar os 44 manuais. Nós publicamos na época. Eu tenho até em casa o CD, né? O primeiro CD que a gente fez, com todos os manuais, as cópias impressas e tal. Então uma coisa ficou bem legal, uma coisa bem legal. E aí depois nós participamos de vários projetos, né? O Autobomba 1.0, o Posto de Bombeiro 1.0, que era o posto do baço também, que o pessoal brincava, né? O ABSR, que foi montado também. Eu fiz as primeiras normas do ABSR, apesar das críticas que na época o pessoal teve um pouquinho da viatura, né? A viatura única. As MOBs também, as primeiras notas de instrução foram feitas lá pelo Departamento de Operações. Então eu tive a oportunidade naquele momento de participar de uma infinidade de projetos que até hoje a gente está vendo aí. Olha, isso daí, mesmo tendo algumas críticas, né, a gente sempre escutou, não existe nenhum projeto que seja uma unanimidade, né? E mesmo aqueles projetos que são muito criticados, eles servem de experiência e degrau de crescimento, né? Ainda hoje existem ABSRs rodando no estado de São Paulo, né? E o PB 1.0 é algo que acabou se tornando um modelo. A base de bombeiro, né? A base de bombeiro, né? Estação de bombeiro hoje. Estação de bombeiro. Né? Então, assim, eu acho que você, a história que eu conheço, né? Você, além do direito, né? Você sempre foi muito voltado para a coordenação pedagógica, né? Coordenação de ensino, né? Isso que você fez tem a ver com isso também, né? Porque, assim, era um trabalho de compilação de dados, de experiências, escrituração, né? E envolvendo muitas pessoas. Né? Não, na época foram mais de 440 pessoas envolvidas nesse projeto, né? Acho que nunca teve um projeto... Que eu lembre, só teve aquele projeto do Comando Geral lá que ele queria criar vários projetos... Esqueci o nome dele. Era o Breve, né? Sim. O Breve. Veio o apelido na Coronel cabeça. Eclair. Não, Eclair não. Não é Eclair. É o Breve. Todo mundo sabe quem lembra dessa sabe quem é o Breve. Não é o senhor, Coronel Eclair. Não é o senhor. Aí ele tentou fazer esse projeto de âmbito geral da Polícia Militar, mas não foi pelo prazo curto, não teve possibilidade. E eu acho que eu lembro que foi o único projeto assim da polícia realmente que envolveu um número tão grande de oficiais e de uma forma.
Isso aí você lembrou uma coisa interessante, né? Que na minha carreira também uma coisa importante foi realmente eu sempre tive voltado à docência, né? Desde o começo da carreira, eu sempre gostei de trabalhar dando aula, sempre gostei da aula. Então eu dou aula na polícia desde 97, eu dou aula na polícia, que eu lembro. Inclusive outro dia eu estava dando aula no CO, agora, semana retrasada. Continua dando aula, Continua mesmo dando aula, ou inativo? Ainda inativo, ainda continuo dando aula no CO e continuo dando aula na ESB também, depois que você quiser saber do curso da ESB também, né? Interessante. Vamos falar disso. No CO, um capitão virou para mim, né? Falou, chefe, inclusive, o senhor me deu aula em 97 como aluno soldado, lá em Sorocaba. Eu falei, nossa, que legal, né? 97. Eu dei aula para ele em 97 como aluno soldado, dei aula para ele em 2002 como aluno, primeiro ano do CFO, e agora eu dei aula com ele como capitão depois de 20 e tantos anos. Olha só. Então, minha carreira também como docente tá muito longa na polícia, né? Só talvez uns... Você tem pós-graduação, mestrado nessa área, não tem? Na verdade, eu tenho 3 pós-graduações de criminologia, de docência do ensino superior, de direitos humanos, e eu tenho ainda o mestrado na área de direitos humanos também, né? Então, e eu comecei a fazer o doutorado, mas o doutorado ainda estou vendo se eu vou terminar ainda. Doutorado bem feito, sempre é feito com muita parcimônia. É difícil, o doutorado é bem complicado, exige muito. E como agora eu estou na área de advocacia, é um pouquinho mais complicado, né? Mas olha, Basso, você é o cara que esteve aqui quando tudo começou. Quando a fundação ainda não existia, né? Conta pra gente como é que foi esse trabalho, né? Tem até uma fotografia de você aí com o nosso colega Dol lá, fazendo as primeiras arrecadações, né? Enfim. Tudo isso aí começou na verdade, tudo isso começou em 2011. Quando que foi a ideia? A ideia da fundação? A ideia da fundação, na verdade, é uma ideia um pouco mais antiga, né? Ela já era uma ideia que, como eu estava no departamento de operações, a gente sempre ouvia essa intenção do Corpo de Bombeiros de criar uma fundação de apoio. Já tinha alguns oficiais que já falavam alguns anos antes. Só que nunca tinha tido a oportunidade de criar essa fundação. Aí, em 2011, eu e o Dol, nós estávamos aqui no auditório do 4º andar do CCB, né? Nós estávamos fazendo a aprovação dos temas para o CAO. E eu e o Dol sentado do lado. Aí eu apresentei, meu tema foi aprovado. Na época era de captação de recursos advindos de fundos de interesses difusos. E aí o Dol apresentou. O Dol foi apresentar. O Dol apresentou 3 temas. Os 3 foram reprovados. O Dol entrou com 3 temas e saiu sem nenhum. Aí o Dol estava desesperado. E agora? O que eu vou fazer? Pô, preciso de um tema, né? Eu falei, Dol, tem um tema que eu acho interessante, que eu venho falando há muito tempo e eu acho que é legal fazer. A gente poderia aproveitar. Por que você não pensa na criação da Fundação do Corpo de Bombeiros? Aí o Dol falou, pô, legal. Aí ele conversou com o Coronel Duarte, na época o Major Duarte, né? Nós éramos capitães, ele era major. Conversamos com o Major Duarte, não, o tema é legal, gostei. Vamos, apresenta. Aí ele apresentou e foi aprovado. Olha só. Foi aprovado o tema. Aí o Dol fez a monografia dele hoje é uma referência, né, para a criação de fundações, quase todo mundo verifica essa fundação, quando vai falar de fundação, porque hoje se fala em várias fundações de apoio à polícia militar, né? Então a monografia dele é sempre bem-vinda, né? Bem consultada. E aí faltou o seguinte, terminou a monografia, terminou a dissertação. E agora? Como colocar isso em prática? Como é que vamos operacionalizar isso? Aí o Coronel Duarte pegou a gente e falou, Bassó, você e o Dol, se vira. Vocês vão criar essa fundação. Missão dada, missão cumprida. Vocês vão criar essa fundação. Pode deixar, chefe. Mas, Mas aí, quer dizer, fundação é um patrimônio destinado a uma finalidade, né? Que patrimônio existia nessa época? Quer dizer, o comandante te deu uma missão para você criar algo que precisa de um patrimônio sem patrimônio. Foram 2 anos. Essa missão foram 2 anos. 2 anos. 2 anos, porque foi 2012, terminamos o CAO. Nós terminamos o CAO e já começamos a trabalhar nessa questão. E conseguimos criar a fundação em 2013. Mas e para passar por todos os processos, porque você sabe bem, nós temos que fazer o processo de aprovação no Ministério Público, o vencimento do Ministério Público, depois fazer toda a documentação, arrecadar o dinheiro para formar o patrimônio da fundação. Então, qual foi a nossa saída na época?
foi criar uma associação para a criação da Fundação do Corpo de Bombeiros. Então nós criamos a AC Fundabom. AC Fundabom. AC Fundabom. AC Fundabom. Então em 2012 nós criamos a AC Fundabom. Fizemos o estatuto, fizemos tudo certinho. E essa associação só tinha uma finalidade: arrecadar dinheiro e ser a instituidora da Fundação do Corpo de Bombeiros. Aí nós começamos, criou a fundação, teve que fazer todo o processo jurídico de criação da fundação, que eu fiz, né? Uhum. Fizemos todo o processo jurídico, virou pessoa jurídica, tudo certinho, bonitinho. E aí nós buscávamos os colaboradores. Tanto que são hoje os que, no meu livro, inclusive, que eu falo sobre a Fundação do Corpo de Bombeiros, né? Tem a relação lá dos que compõem a lista de prata e a lista de ouro. A lista de prata foram os que deram o dinheiro total. Foram R$360 cada um. E a lista de prata é o que deu qualquer coisa. Quer dizer, isso foi no ano de 2012. E essa foto que você falou é a foto que nós tiramos, eu e o Dol, né? Essa foto aí é a foto que nós tiramos na festa de veteranos do Corpo de Bombeiros, lá na ESB. Olha só, aqui como ajudar a criar a Fundação do Corpo de Bombeiros. Então nós estávamos lá pegando as pessoas interessadas para fazerem a doação, de convencer, conversar. E era fácil convencer o pessoal? Não, não foi muito fácil, não. Não foi muito fácil, não. Mas graças a Deus nós conseguimos convencer um número suficiente. E na época nós arrecadamos mais de R$40 mil. Para 2012 foi um dinheiro bem... Não, bastante dinheiro. Foi um dinheiro bom. Assim, é o que eu ia falar, né? Em 2012, R$360 não era pouco dinheiro. Né? Não era. Mas nós fizemos parcelado, né? Então a fundação, a associação, ela ia ficar funcionando por 12 meses. Então era o tempo da mensalidade ia ser integralmente voltada para o fundo. Para o fundo. E aí foi isso que nós fizemos. No final nós conseguimos o dinheiro necessário, o Ministério Público aprovou, e aí o último ato da fundação, da associação foi justamente a criação da Fundação do Corpo de Bombeiros no dia 2 de julho de 2013. 2 de julho, completando 10 anos, este ano. Esse ano. Tem uma foto aí também, né, desse momento. Tem a foto da Assembleia Geral, né? Tem as fotos da Assembleia Geral que criou a fundação e tem as fotos justamente da assinatura da fundação, né? Da ata de estruturação da fundação. Inclusive o promotor não dá para ver direito, mas ele tá aí também, o promotor aí tá no meio aí. Tá aí no meio. Ele fez questão de vir aqui para ver, participar. Eu acho que é aquele de cabelo meio vermelhinho ali, né? Ele fez questão de vir aqui comparecer com a gente. O Ministério Público gostou dessa iniciativa? Gostou, sempre apoiou a gente. Isso é uma... Ele falou que realmente a fundação ela tinha uma possibilidade, ele conhecia outras fundações de polícias militares, de polícias e bombeiros no mundo, e ele falou que estava faltando realmente aqui no Brasil, né? Então ele foi um dos incentivadores aqui da gente. Mas foi realmente difícil começar, né? Mesmo com todo esse esforço que eu lembro disso. Você foi até condecorado por conta, né, desse feito, porque se criou uma instituição que se pretende que permaneça eternamente aí, né, por muitos e muitos anos, né, e com uma finalidade extremamente importante, que é apoiar o Corpo de Bombeiros nas suas ações, nos seus projetos, nas suas necessidades materiais, principalmente, culturais, educacionais. E hoje a fundação realmente foi um pouco mais longe do que se imaginava, né? Hoje a gente tem esse podcast, a gente tem pós-graduação, uma série de projetos, né? Você também está comentando, né, que a primeira revista que saiu foi divulgando aquele incidente do Alemoa, né? Você também participou disso. Fala um pouquinho dessa revista. A revista sempre foi um sonho da gente ter uma revista técnica de bombeiros, né? Então, um dos primeiros movimentos que nós tivemos quando criamos uma fundação, a gente só tinha na fundação, basicamente quem cuidava da fundação era o Coronel Sancler, que era o presidente, e aí tinha, basicamente, não tinha nenhum alguém ajudando, né? Era eu e o Dol, basicamente, que a gente trabalhava nos projetos. E um dos primeiros projetos foi esse da fundação do Corpo da revista técnica do Corpo de Bombeiros, né? Ele surgiu justamente por causa do Alemoa. Nós participamos da ocorrência do Alemoa, eu tive a oportunidade de participar dois dias lá, direto lá, quase morri lá, inclusive, né? Eu estava no dia lá, eu estava na frente 2, que era do lado, foi quando começou a tombar o tanque. Aí criou um rio de lava ali, de combustível quente, em fogo, né? Em combustão, que eu falei, putz, por pouco não pegou a gente. Quase que a gente tinha ido lá, né? Mas não era o momento, então passou.
E aí a ocorrência foi tão grande, né? Essa ocorrência foi tão grande que ela depois foi até reconhecida como uma das maiores ocorrências do mundo naquele ano, né? Foi, acho que a Magirus que ganhou o prêmio Magirus. O prêmio Magirus, uma das maiores ocorrências do mundo, a maior ocorrência do mundo naquele ano. E aí nós falamos, vamos fazer a primeira revista do bombeiro voltada para isso. Voltada para isso. E aí fizemos um trabalho muito legal, né? Foi um trabalho que ficou muito bonito, fotos muito boas, um texto técnico muito bem feito, revisado, várias mãos participaram na época. E essa revista foi até premiada depois com o prêmio Petrobras de jornalismo, que é mostrando lá no Rio de Janeiro a gente recebendo o prêmio, né? Então nós fomos até o Rio de Janeiro, recebemos o prêmio. Então foi bem legal. E aí depois a fundação, o projeto continuou, né? Então é muito legal ver a fundação do Corpo de Bombeiros, né? Do momento em que só tinha eu e o Dol praticamente trabalhando. Nós não tínhamos nada. Aí nós conseguimos esse prédio aqui que tem hoje. Pois é. Porque esse prédio aqui era da Associação dos Veteranos da Revolução de 32. Era do MMDC lá, da Associação do MMDC. Isso aqui é uma outra história também, né? O Coronel Ventura... Na verdade, essa aqui é aquelas coisas que acontecem no mundo que a gente tudo se liga, né? Quando nós criamos a fundação, a gente precisava de um endereço. Então eu conversei na época com o Coronel Ventura, que era o presidente da associação. Falei, Coronel, podemos usar o endereço da associação como sede da fundação? Aí ele autorizou. Então esse prédio aqui, desde o começo, ele já é a sede da fundação do Corpo de Bombeiros. Sempre foi. Sempre foi. E eu não sabia que no futuro ia ser o prédio da fundação. O prédio mesmo, físico, né? O prédio físico. Porque um dia esse prédio aqui estava numa situação lastimável, né? Ele estava que tudo o telhado chovia mais dentro do que fora. O prédio é muito antigo, né? O prédio é tombado, inclusive. Né? A fachada externa é tombada. Ele estava tombando também, né? Ele estava quase tombando. Ele estava quase tombando. Aí o Coronel Ventura ele falou, não, olha só, nós vamos sair daqui e tal, nós vamos lá pro Ibirapuera, pro Obelisco, que estava sendo destinado uma sala para eles. Mas, Coronel, o que vocês vão fazer com o prédio? Nós vamos devolver para a prefeitura. Olha aí. Falei, não, Coronel, pelo amor de Deus, faz isso não, pera aí. Não faz isso não. Pera aí, vamos lá. Coronel, vamos lá na prefeitura. Aí fomos na prefeitura, na época, conversamos com o subprefeito, né? Fui lá. Quem que era o subprefeito? Você lembra? Não lembro como era. Não lembro o nome dele. Era civil ou era militar? Era civil. Mas foi muito bem recebido. Ele foi bem... Inclusive, ele até falou, pelo amor de Deus, não me deixa aquele prédio vazio. O subprefeito. O subprefeito, porque se deixar vazio, vai invadir. Então, eu vou ter mais um prédio invadido. Então, não. Aí, na semana seguinte, já saiu publicado, né, no Diário Oficial do município, a cessão do prédio do Corpo de Bombeiros para a fundação... desse prédio aqui para a fundação do Corpo de Bombeiros. Então... Que ano que foi isso? Foi em 2014. Então, um pouquinho depois da fundação. Foi logo depois. Né? Que nós conseguimos o prédio aqui. Coincidência, aquelas coisas do destino, né? Aquelas coisas que tinha que ser. Tinha que ser. Já sabia que o endereço daqui ia ser nosso um dia. Tudo começou com um café, um pequeno café, né? Um pequeno café temático. Acho que tem uma foto aí, né? Hoje a gente tem aqui o Bomba Café. Daqui a pouco a gente vai receber um café aqui que eles nos oferecem. Mas o primeiro Bomba Café foi um pequeno cafezinho, né? Já com toda a temática de bombeiro, né? Inclusive os caras até brincavam, né? Na foto, você vai ver atrás da foto. Lá atrás nós fizemos um poste de descida do bombeiro, cenário, né? Tem um cenário. E tinha um boneco descendo. Os caras falavam que era eu talado lá. Hoje você tá fitness, né? Deu uma melhoradinha, né? Hoje você tá fitness, né? Mas nessa foto aí eu tô magrinho e você tá um pouquinho acima do peso. Mas os caras falavam que era eu que tava entalado ali. Tava descendo o poste de bombeiro e fiquei entalado ali no meio, aí os caras colocaram. Mas olha, e ali assim, quer dizer, isso que aparece aí, né? Que é um painel de bomba, né? Um painel de bomba. Isso aí veio da manutenção? Esse era um painel de bomba que era da... Ele não era da manutenção, esse foi feito pela manutenção, mas ele estava no antigo Grêmio dos Oficiais do Bombeiro. Ah, ele estava no CCB. Estava no CCB. Só que ele estava encostado lá e não tinha mais o Grêmio. Aí nós conversamos lá e falamos, deixa a gente ficar na fundação. Aí ficou na fundação. Isso aí era um sucesso, o pessoal adorava esse painel de bomba, nossa. Não, a gente vinha aí só para tirar foto. Virava, vamos dizer assim, hoje instagramável, né? Instagramável, exatamente. Era instagramável, o pessoal vinha para tirar foto, era bem legal. E aí o pessoal gostava muito, apesar de ser um pedacinho de nada da fundação, né? Então, assim, o que a gente conhecia da fundação era só esse pedaço, era uma porta, né?
a porta e você via esse café lá dentro, né? É. E agora a gente está recebendo aqui, né, o apoio a gente sempre tem, né, do Bomba Café, que é um café temático do Corpo de Bombeiros. Fica aqui na rua Anita Garibaldi, número 25. Venha, conheça, traga os seus familiares. As crianças gostam muito do espaço, do cenário. Sempre você vai encontrar aqui bombeiros que estão trabalhando ainda. Eles vêm aqui ao lado do Corpo de Bombeiros, eles vêm, tomam seu café aqui, é um lugar bastante seguro, né? Também é muito frequentado por veteranos. E agora nós recebemos aqui um café. Estou oferecendo aqui para o nosso convidado, café do Bomba Café, o café dos heróis. E assim, o bombeiro sempre tem essa pegada de ter mascotes, né, de ter algumas coisas meio lúdicas, né? Você foi tão importante para a fundação que você deixou um mascote aqui. Né? Fiquei sabendo hoje disso. Está aqui em cima, olha. O nosso comandante Basso, né, tem o seu mascotinho aqui, que fica aqui na fundação, né? E a gente tem muito carinho por esse bonequinho aqui. Ó. Eu fiquei sabendo hoje desse bonequinho. Eu nunca soube disso? O Miquel escondia, isso aí não falava pra mim. Deve ter sido o Miquel, com certeza. Olha, eu vou te falar, eu vou entregar. Quando eu cheguei na fundação, eu conheci o Miquel e o Miquel falou: olha, e esse aqui é o Coronel Basso. Nunca teve coragem de falar isso pra mim. Mas olha, Basso, você, como eu disse no começo, tem tantas histórias que a gente começa a duvidar se é verdade que aconteceu mesmo, né? Agora tem uma história aí do tal 0800 Miau. Como é que é isso aí? 0800 Miau? Conta essa história aí pra gente. Essa é aquelas coisas que você nunca acha que vai acontecer na sua vida, né? Mas que de repente surgem do nada, né? Mas é uma experiência bem legal que eu assimilei, gostei, e foi um negócio assim que fez uma diferença muito grande na época, né, para a sociedade. Teve um momento aqui, um pouquinho depois que eu fui condecorado, inclusive com a medalha de primeiro grau, né, no PMZ de primeiro grau, por causa da fundação do Corpo de Bombeiros. Sim, eu lembro disso. Foi reconhecido que a fundação era essencial para o Corpo de Bombeiros, era um projeto interessante e tal, e eu recebi a medalha de primeiro grau. E aí um dia veio uma solicitação da Casa Militar que ela precisava de um major. Tinha uma vaga de major e queriam para Defesa Civil. E aí, na época, o Coronel Repúlio, o Coronel Duarte, me convidaram para ir para a Casa Militar. Se eu queria trabalhar na Casa Militar, né? E eu fiquei bastante envaidecido, né, de ser convidado para trabalhar lá e tal. E fui trabalhar. Acabei ficando 2 anos lá na Casa Militar. Primeiramente, eu fiquei como subdiretor e diretor da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Fiquei por praticamente um ano e pouco, porque o diretor tinha saído, estava fazendo CSP e tal, então praticamente eu fiquei como diretor e subdiretor. E aí, quando houve a mudança de governo do Alckmin para o Márcio França, que o Alckmin foi concorrer à presidência da República, ele saiu lá em comecinho de maio, ele saiu, e o Márcio França assumiu, que era o vice-governador. E o Márcio França sempre teve como pauta de governo a defesa animal. Defesa dos animais do Estado. Defesa dos animais. Ele gostava muito. E um dos projetos dele, como governador, foi criar um sistema estadual de defesa dos animais domésticos. Ele falou que era um projeto prioritário para ele. E ele falou que confiava muito na Casa Militar para fazer isso. A Coronel Helena, na época que era a comandante da Casa Militar, chefe da Casa Militar, ela me nomeou e nomeou a Coronel Breches na época. Eu tenho Coronel Breches e eu, Major Basso, para fazermos todo o trabalho de criação desse sistema estadual de defesa animal. E aí nós fizemos todos os decretos, todas as regulamentações, fizemos todos os projetos, questão de um mês, assim, a gente fez tudo. E nós criamos o Sistema Estadual de Defesa dos Animais Domésticos, que era o sistema de defesa de cães e gatos, no início. E eu e ela éramos os diretores e subdiretores de defesa animal do Estado de São Paulo. E a Coronel Helena era a coordenadora estadual de defesa animal do Estado de São Paulo. Quer dizer, aí passou a ter a defesa civil e a defesa animal. Nós criamos 2 subsecretarias na Casa Militar. Nós reestruturamos a Casa Militar. Um dos decretos foi de reestruturação da Casa Militar. E foi para criar a Subsecretaria Estadual de Defesa Civil e a Subsecretaria Estadual de Defesa Animal. Então foi o único momento da Casa Militar que teve essa estrutura nova de defesa animal.
E nós ficamos na coordenação desse trabalho. E nós criamos a Patrulha de Defesa Animal também. A Patrulha Animal. Patrulha Animal. Nós criamos um sistema de policiamento de maus tratos para animais. Porque na época, você deve lembrar que o maus tratos era uma atividade, ainda era juizado especial de pequenas causas, juizado GCRIM, né? E então nós começamos a fazer também o quê? Nós começamos a fazer todo o ciclo de policiamento. Então nós criamos também uma ambulância específica de defesa animal, que mostra a ambulância e a patrulha. Então nós tínhamos 2 patrulhas por dia e tínhamos uma ambulância. Essa ambulância tinha um veterinário. Então quando ela ia para uma ocorrência, que era acionada pelo 0800 600 miau. 0800 600 miau. Miau. Miau porque eram as letras que correspondiam aos números 6428. 6428. Então quando a gente que 0800 nós vamos colocar? Vamos colocar algum que seja... O que é? 6428 tem? Tem. Miau. Então vai ser miau. Isso. E pegou esse negócio e pegou 0800 600 miau. Pegou, nossa, de uma forma que nós estávamos recebendo por dia 200 ligações. Tal. Quer dizer, houve realmente então uma adesão da sociedade. Muito. A gente fazia reuniões direto com os representantes das sociedades de defesa dos animais, né? Eu até estava tentando achar uma foto aí, que o pessoal estava brincando que eu tirei uma foto mais de uma reunião com a Luísa Mel, né? Aí falava que não sabia quem que era a Luísa Mel, qual que dos dois era a Luísa Mel, né? Que era tão parecida, eu ou ela. Igualzinho, nossa. O pessoal não identificava. Idênticos. Então a gente fazia muita reunião, o pessoal da USP, o pessoal da... Agora, vem cá, 200 ligações por dia, provavelmente algum dia tinha bem mais do que isso, né? Agora, dessas, qual era o percentual realmente que eram situações de maus tratos? Era muito frequente? Nós tínhamos muita situação, não de criminal, mas de falta de conhecimento. Então, por exemplo, você chegava na casa da pessoa, o cachorro estava preso numa corrente curta. Certo. Mas a pessoa gostava muito do cachorro, você via que tratava bem, estava bem alimentado e tal. Então a gente não entrava na área criminal, mas entrava na área social. Então eu orientava, olha, põe uma corrente um pouco maior, faz isso, melhora assim, faz uma cobertura para o cachorro. Então muita ocorrência era desse sentido. A gente atuava, mas não atuava do ponto de vista criminal. Mas nós chegamos a lavrar, no período que nós trabalhamos, de 6 meses, né? Nós fizemos mais de 50 termos circunstanciados, PMs. Então foi um momento que a Polícia Militar de São Paulo voltou a fazer termo circunstanciado PM. Quer dizer, era um ciclo completo, né? Assim, vocês eram acionados, vocês iam até o local, eventualmente, se era uma situação criminal, vocês faziam o termo circunstanciado e encaminhavam diretamente para o judiciário. Ainda, nós fazíamos a perícia já do animal também. A perícia. Então tinha veterinário junto? Nessa ambulância que tinha um veterinário todo dia. E esse veterinário, uma das funções dele já era fazer o laudo pericial, que era juntado ao TCPM, juntava as fotos, juntava tudo, e entregava diretamente com o Ministério Público do Meio Ambiente, que a gente já tinha conversado, e ela tocava o processo. Então, na questão de 6 meses, nós tivemos mais de 50 processos que nós encaminhamos sem interferência de Polícia Civil. Nada. Teve casos muito graves? Teve. Nós tivemos alguns casos assim, bem graves. Assim, né? Um dos casos que deu maior repercussão foi o caso do Carrefour. Esse caso ficou famoso, né? Ficou famoso. Como é que... Eu não tenho muita recordação. Conta pra gente. Era um cachorro de abandonado, né? Que ficava por ali pelo Carrefour. É vira-latinha. E um dos seguranças do Carrefour tirou o cachorro para fora e matou o cachorro apaulado. Nossa. E isso aí tiraram foto, tinha foto do sistema de CFTV e tal. E essa foi uma das ocorrências que nós atuamos para fazer o registro e fazer a prisão do cara também para levar para o juizado especial. Então essa foi uma das ocorrências. Ele realmente foi preso. Não foi preso porque é juizado especial, né? Sim. Ele assumiu que ia participar da audiência e tal, foi encaminhado, mas depois ele foi condenado também. Ele foi condenado por causa do processo que a gente tinha feito. Hoje em dia, quem comete esse tipo de delito está sujeito a que penas? Você sabe dizer? Infelizmente mudaram agora, passou a ser crime. Então é de 2 a... tá superior, tá até 4 anos, né? Então o que acontece? Isso foi uma crítica na época que eu falava pro pessoal. Não faz isso. Não muda para crime. Porque quando você muda para crime, você extrapola aí, já começa a entrar advogado, já começa a ver todo um processamento, tem que ter inquérito. Fica mais difícil você fazer a punição do cara. A gente tava criando um sistema na época que era para punir os caras de forma mais rápida.
que era justamente a defesa animal Claro, e o claro. juizado. Mas aí o pessoal, pressão, aí o Congresso Aí- Nacional acabou mudando e tornou crime mesmo de potencial, Porque maior aí realmente potencial. acaba caindo na burocracia do judiciário, que é necessária, não tem como se evitar isso, né? Faz parte do devido processo legal, mas isso também gera impunidade. Né? Não, gera impunidade, porque acaba o promotor tem vários casos lá de crimes, roubos, homicídios, tudo. E aí chegam Maus infelizmente, tratos. de maus trato animal. Não adianta. É importante, mas a valoração da punição, o cara acaba deixando, vai postergando um pouco, o inquérito policial também não tem a prioridade, às vezes, que precisa ter. Então, era muito melhor com ele sendo juizado especial criminal do que eu achava. Mas, infelizmente, na época, depois que eu saí já do sistema, foi mudado, né? Mas até lá foi bem interessante. Eu fui talvez o primeiro oficial, né, que assinou o primeiro termo circunstanciado da Polícia Militar nessa nova gestão, né? Tá aí mais uma coisa que você fala, a gente fala, será que é verdade? Eu tenho o termo, eu tirei foto, eu escaneei o termo circunstanciado. Eu tenho ele lá escaneado lá. Tem fotografia? Tenho ele escaneado em PDF, eu só preciso Oh. achar. Eu não sei onde é que tá, eu preciso achar. 0800 miau. Eu adorei isso, gente. 0800 miau. Agora, me fala uma coisa ainda nessa área, né, Basso? Existe assim, a gente entende, né, que o nosso companheiro animal, né, é um ente que a gente tem que dar muita atenção, tem que cuidar, tem que observar que ele tem direitos, né? Tem direito a ter uma vida agradável, ele tem direito à sua a saúde, a manutenção da sua saúde, a alimentação, a ter atendimento médico veterinário, né? Mas no direito tem essa discussão, né? Se o que é sujeito de direito e o que é objeto de direito, né? Sempre se disse que os animais e as coisas são objetos de direito, não sujeitos de direito, né? Você, como advogado, o que diz a respeito disso? Não, pela norma jurídica... Como advogado, não, vai como defensor dos animais. Na verdade, pela norma jurídica, você não tem nem o que falar, né? O animal ele não é sujeito de direitos nunca, né? Mas ele é sujeito de proteção do Estado. Então, sujeito de proteção do Estado. Estado. Ele é sujeito à proteção do Estado. Então ele é um bem jurídico protegido pelo Estado. Assim como o meio ambiente, o meio ambiente, o patrimônio histórico. A saúde animal, tudo isso, a vida, tudo isso são bens jurídicos tutelados. E a saúde animal, ela também é um bem jurídico tutelado. Então ele tem que ser tutelado pelo Estado. Agora ele não pode ser confundido com uma pessoa, né? Essa era uma crítica que a gente tinha, né? Porque tinha muitas pessoas que queriam humanizar demais o animal, né? E queriam um tratamento de humano para o animal. E não é bem assim. Tinha gente que a gente era chamado às vezes, por exemplo, um animal na corrente. Tinha gente que reclamava e falava que o animal não podia estar na corrente. Não. Onde está na norma que ele não pode estar na corrente? Ele pode estar na corrente. Só que eu tenho que ter uma corrente que ele seja suficiente para ele poder caminhar, andar, se deslocar. Não pode ser corrente curta. Certo. Então tem que ter normatização, mas também não posso chegar ao ponto de que alguns extremistas às vezes chegam, né? De querer direitos iguais para o animal, né? Claro. De um ser humano, né? E alguns animais têm até. São animais que têm risco, né? Enfim, não sei, alguns cachorros. A gente vê mais cachorro, né? Alguns cachorros precisam estar sempre, às vezes até com a focinheira, né? Na coleira, né? Você não pode passear com ele sem coleira. Né? Tem aqui no estado de São Paulo tem determinadas raças que são obrigadas a andar com focinheira e com enforcador, às vezes, né? Enforcador para poder realmente segurar. Nessa atuação da patrulha, acho que tem até um desenho animado chamado Patrulha Canina, né? Tem Patrulha Canina. Quase falei Patrulha Canina aqui. Mas nesse trabalho da Patrulha de Defesa Animal, você chegou a atender algum caso de animal agressivo? Nós fomos chamados para alguns casos, mas como assim, a gente não fazia atendimento, nós fazíamos atendimento criminal, não fazíamos atendimento. Não. Aí nós contávamos com o apoio do Corpo de Bombeiros também, para fazer a captura do animal. Nós tínhamos alguns equipamentos e tal, mas quando era um caso de um animal muito agressivo, a gente pedia apoio do Corpo de Bombeiros também para ajudar a gente. E acontece, né? Acontecia. E a gente levava nós tínhamos um centro, né, contratado, que era o centro para tratar esse animal e já depois colocá-lo à disposição de adoção. Era uma ONG? Nós contratamos, era um centro veterinário, era uma empresa de veterinária. Sim. Que ela tinha um centro de tratamento. Então nós contratamos por licitação, contratamos essa empresa.
Então nós mandávamos para lá, ele cuidava do animal. Quando ele fala assim, o animal tá bem, tá saudável. Aí nós iniciávamos uma campanha no nosso Facebook, na época, Facebook, Instagram. Tinha um Facebook, tinha, então, na secretaria, na subsecretaria. Tinha o da Defesa Civil e tinha o da Defesa Animal. O da Defesa Animal, em 3 meses, nós já tínhamos superado em muito o número de seguidores da Defesa Civil. Que coisa. Inclusive o pessoal da Defesa Civil ficava bravo com a gente, né? Mas o trabalho estava sendo muito bem feito e bem visto pela sociedade, né? Então o pessoal gostava. É uma necessidade, né? Não tinha. Porque nenhum órgão fazia essa defesa. Infelizmente hoje não tem mais, né? Então, por motivos políticos, na virada do governo, que entrou o governador Dória, não sei por que ele achou melhor transferir essa competência para saúde, polícia ambiental. Então ele fez uma distribuição das competências, tirou da Casa Militar. Mas aí deixou de ser prioridade. Aí deixou de ser prioridade. Aí não virou, porque na nossa secretaria era prioridade. Que era uma subsecretaria só para isso. Aí eu não acompanhei mais como é que ficou e tal, mas eu não tenho visto falar mais disso aí, não. Eu também não tenho visto. Não tenho falado mais. É uma pena. Mas agora, mudando um pouquinho de assunto, Basso, você é advogado, né? Militante, né? Você tinha me dito, inclusive, que quando você ingressou na Polícia Militar, na Academia do Barro Branco, você já tinha prestado a OAB e já tinha passado na OAB, só não tinha feito o registro, né? Eu formei em 90, aí logo na sequência, comecinho de janeiro, eu já fiz a prova da OAB. A prova na época que era... O pessoal reclama hoje, mas na época tinha oral. Eu não peguei isso aí, né? Eu peguei oral. O meu não tinha oral, só tinha prova escrita. Não, imagina num auditório enorme assim, um auditório de 300 pessoas, todo mundo ali, os candidatos ali. Aí você chama seu nome, você vai lá na frente e o cara começa a te perguntar as coisas ali. Nossa, e como que era isso? Eram quantas perguntas? Era uma de cada matéria? Não, ou era sorteado, independente da matéria? Tinha área. Antigamente tinha. Como tem área hoje, também tinha área. Então, na época era ou trabalhista, ou civil, ou penal. Trabalhista, civil, penal. Só penal. Eu fiz penal na época. Então, não tinha tributário? Não, na época não tinha tributário. Só tinha essas 3. Aí você vai na banca, 3 pessoas lá, 3 advogados antigos lá, né? E eles começam a te perguntar. Aí, você desesperado, lá nervoso, né? Nossa, imagina. Recém-formado, um monte de gente olhando. Acho que muita gente reprovava muito mais naquela época, então, né? Eu acho que hoje mais. Já reprova muito. Né? Naquela época, então. O oral era difícil. E você passou. Aí eu passei. Isso antes de entrar na academia. Quando já tinha entrado. Você já tinha entrado, mas foi na transição ali. Na transição. Aí eu fiz a prova, passei, fiz o oral, passei. Aí eu não tirei a OAB, fiquei com o certificadão lá, né? Não podia, né? Não podia tirar, eu tinha impedimento. Aí eu fui tirar quando eu me aposentei. E foi até gozado, né? Porque eu fui lá na OAB entregar fui fazer a inscrição, né? Aí a mulher chegou pra mim, não, tudo bem e tal. Entreguei toda a documentação. Eu falei, o senhor não quer o certificado de aprovação na OAB? Não precisa. Nós temos o registro de todos os unificados. Eu falei, não, o senhor não entendeu. Eu prestei em 90. Você prestou em 90? Eu prestei em 90. Dá o certificado aqui, vai. Dá o certificado aqui. Aí aquele certificado amarelo já do tempo, né? Aí eu dei o certificado, ela falou, não, é melhor encaminhar, vai que não acham, né? Aí tem inscrição e hoje eu sou advogado atuante, né? Hoje você é um advogado militante e assim, a tua área, até onde eu sei, né? Acredito que você deva militar em outras áreas que eu não conheço, mas você atua muito na defesa dos direitos dos policiais militares, né? Basicamente hoje sou eu e minha esposa, né? Minha esposa já tinha um escritório e agora eu tô junto com ela. Rita, né, doutora Rita? O Basso e Silva Advogados Associados, né? Então, nós estamos hoje mais ou menos com 1.500 processos em andamento, né, no escritório. Um grande volume. É um volume bem considerável para 2 advogados em escritório pequeno, né? Então é um número razoável. E basicamente 99% é de policiais militares. Então a gente sempre trabalhou nessa defesa dos interesses dos policiais, né? Não na parte disciplinar. Sim, a tua área não é a parte disciplinar, são os direitos civis. Eu não atuo na área de inquérito, policial militar, processos disciplinares, nós não atuamos. Nós atuamos só na obtenção de benefícios salariais. Então, fazenda pública, basicamente. Fazenda pública, né? E atualmente, assim, quais são as principais vias de demanda dos policiais militares? Hoje a legislação está mudando um pouquinho, então está se aperfeiçoando um pouco, então hoje você tem um campo menor para você questionar judicialmente as ações policiais militares, né? E também tem muitas decisões de demandas repetitivas que estão uniformizando os procedimentos.
Então, hoje, basicamente, uma coisa muito interessante para os policiais é a questão das licença-prêmios, férias e ainda quem tiver dispensa-recompensa. Esses valores que você deixar de usufruir hoje em atividade, você consegue converter hoje judicialmente em dinheiro, em pecúnia, na inatividade. Isso aí forma um patrimônio bem interessante para o policial. Porque a gente está conseguindo judicialmente, por exemplo, o cara deixa 2 meses. Você pega o salário bruto dele, inclusive com abono permanência, e multiplica por 2. Então, se o cara ganha 10 mil, 20 mil, é 40 mil reais que ele recebe. Férias, tem até 1/3 que ele recebe também. Então, Para isso não virar precatório, qual é o valor máximo? Essa é uma coisa que o pessoal me pergunta, né? Infelizmente, nós tivemos no governo Dória, nós tivemos uma alteração nisso aí. Antigamente, até o meio do governo Dória, até 2019, eram 1.100 UFESPs, mais ou menos, para virar precatório. Então, hoje daria quase 40 mil reais. O governo Dória mudou. Ele apresentou um projeto de lei à Assembleia, a Assembleia diminuiu isso aí para 440 UFESPs. Nossa, então, menos da metade? Hoje é 15 mil reais. Então, qualquer coisa acima de 15.080, número de quebrado, hein? Aí já vai para precatório. Vai virar precatório. Só que o precatório é interessante, né? Porque às vezes o pessoal acha que o precatório está atrasado mesmo. O pagamento precatório está atrasado. Hoje o Estado está pagando precatórios de 2007. Então quem tinha precatório vencido em 2007 está recebendo hoje. Os outros estão na fila. Mas é interessante que o pessoal às vezes eles têm muito assédio de empresas querendo comprar os precatórios. E o pessoal isso é muito comum. Muito comum. Já aconteceu comigo já. Ah, não. Isso aí é... Tem precatório formado, o cara começa a receber ligação. E aí o pessoal acaba achando que não vai receber o precatório e acaba vendendo o precatório. Essas empresas fazem um pouco de terrorismo mesmo, né? Eles falam que você não vai receber, que você vai morrer, que ninguém vai ver, que o Estado não paga. Mas não é verdade, esse que é o problema. Então é até interessante falar isso aí, porque para mostrar para o policial que ele vai receber, com certeza. Quando? Quando ele tiver prioridade processual. Quando é que ele tem prioridade processual? Ou quando ele tem uma doença grave, ou quando ele atinge 60 anos de idade. Olha só. Então, 60 anos de idade, quase todo mundo vai atingir, né? Quase todo mundo. É muito difícil o cara que não vai chegar. Dos meus clientes, por exemplo, acho que eu tive 2 que faleceram um pouquinho antes de 60 anos. A maioria está recebendo. E o Estado está pagando fielmente depois com 60 anos. Ele não paga direto para você, mas ele deposita no processo com 60 anos. Aí depois tem um processo de liberação. Entendi. Então pode demorar um pouco mais. Não é que ele vai receber com 60 anos, mas ele recebe na conta judicial. Então está depositado. É uma poupança, né? Porque ele vem corrigido, inclusive, né? Pela Selic, inclusive. Pela Selic. Né? É uma boa correção. É uma boa correção, né? É uma boa correção. Então o que acontece? O cara, quando atinge 60 anos, ele tem prioridade de depositado. E eu tive um caso, por exemplo, de um oficial que ele não falou nada comigo e vendeu o precatório dele. Vendeu quando ele tinha 59 anos. Nossa. Aí, como é que eu fiquei sabendo? Quando foi depositado na conta judicial, eu liguei para ele e falei, o teu dinheiro foi depositado, agora eu vou pedir a liberação. Ah, Basso, eu vendi a semana passada. Nossa. Mas você vendeu? Vendi. Quanto você vendeu? Deu 20% do valor. Eu falei, olha, só para você saber. Você recebeu 20 mil, eles depositaram 60 para você estar lá. Nossa. Então, quer dizer, o cara ficou... Eu não sabia. Você devia ter consultado, né, antes de vender, né? Consultou seu advogado antes, né? Aquela máxima lá, consulte sempre o advogado. É verdade. É verdadeira, né? É verdade. Ela é verdadeira. É verdade. Aí ele vendeu sem me consultar, perdeu o dinheiro. Eu não posso fazer nada. Você estava falando a diferença entre precatório e RPV, o que é isso? É isso aí, é o valor. Exatamente o valor. O valor até 15 mil reais, 440 UFESPs, é RPV. O que significa A grande RPV? vantagem da RPV é que ela paga em 60 dias. Isso paga na hora. O que significa RPV? Requisição de pequeno valor. Ah, requisição de pequeno valor. É uma ordem de pequeno valor, né? Requisição de pequeno valor. Então, se a sua ação vai até 15, 16 mil reais, você está na RPV, você não vai para o precatório. Não, vira RPV, vai para a procuradoria deposita o dinheiro em 60 dias, 90 dias. Muito bom. E aí você levanta. Se for mais que isso, vai virar precatório. Se você tiver prioridade, 60 anos você recebe, ou se você tiver doença grave, você vai receber também até 5 vezes esse valor de RPV. Então, 80 mil reais você recebe, de cada precatório. De cada precatório. Então, é vantagem você esperar os 60 anos, que provavelmente vai dar muito mais. Sem dúvida. Do que se é você uma vender. poupança, né? É uma poupança. É um fundo de garantia que eu brinco, né? É um fundo de garantia que você vai liberar.
Agora, o que acontece? O RPV é mais rápido. Então, às vezes a pessoa fica assim, eu vou renunciar ao excedente para pegar besteira, porque você está renunciando a dinheiro. Sim. Então é melhor você fazer o quê? Que é uma outra coisa que o pessoal não sabe. Se você quiser vender mesmo, não venda para pessoa particular, para empresa particular. Faça um acordo com o Estado. É possível isso? É possível. O Estado ele é autorizado hoje a fazer acordo e ele só pede que você abra mão de 40% do valor. Então você recebe 60% do valor. Até 60%. Não, você tem 100 mil. Tira lá o que é do advogado, tira imposto se tiver. Do valor que sobrar, você recebe 60%. Entendi. Então é mais do que você É vai mais receber da empresa. vantajoso do que fazer um acordo com o escritório de advocacia. Com certeza. Entendi. Não tem nem o que falar. O escritório de advocacia hoje eles pagam 20%, 25% do valor de face de um precatório. No acordo você consegue chega a 60%. 60%. Né? Então vale a pena. Vale bastante a pena. pena. Olha, Basso, vale a pena. É impressionante, né? Essa história, a sua história de vida é uma história muito rica, né? Realmente é uma história que vai fazer parte da história, né? História da Fundação, história do Corpo de Bombeiros. Né? Acho que essa iniciativa da defesa animal é algo que, se algum dia você puder retomar isso, eu acho fantástico. Né? E olha, Miquel, a gente tem que colocar um paletó e gravata aqui no nosso mascote, porque ele tá me parecendo eu aqui, assim. Daqui a pouco sou eu que tô aqui no bonequinho aqui. Ó. Preciso deixar crescer o cabelo aí. Eu já vi você com o cabelo grande assim. O pessoal falava que eu deixava às vezes crescer o cabelo grande. Às vezes eu deixava um pouquinho mais. Além de tudo, gente, o Basso é instrutor de motocross. Olha, é assim, eu conheço o Basso há mais de 30 anos. Eu nunca vi ele dirigindo um carro. Nunca vi. Ele está sempre dirigindo moto. Né? E agora ele é instrutor de motocross. Conta aí pra gente, vai. Isso não podia esquecer isso. A gente tem um grupo lá de motocross, né, que a gente anda ali pela Serra da Cantareira, outros lugares, né? Então a gente tem as motos lá, as nossas CRFs, né? Então a gente gosta de fazer uma trilhazinha, né? Pegar um barrozinho de vez em quando, né? E aí um dia, a minha moto inclusive fica ali na ESB, e aí um dia o pessoal tava tendo curso de mobs, há uns 3 anos. Dentro da escola de bombeiros. Dentro da escola de bombeiros, há uns 3 anos atrás. E o pessoal sabia que a gente tinha um grupo lá, né? Os grupos dos tios da CRF lá, né? Então eu, o Coronel Rodrigues, o Coronel Alessandro. Já estamos na faixa dos tios. Né? O Coronel Liberatori, toda uma faixa de 50. Aí teve um dia lá no curso de mob que faltou um instrutor, não tinha um instrutor. Aí os caras falaram, vocês não querem dar uma aula de off-road pro pessoal? Nós só vamos lá. E fomos lá e demos instrução pro pessoal da mob, né? Que estava fazendo o curso de pilotagem de mob. Aí mostramos para eles como se dirigir em terra, em barro, equipamentos necessários, tal, as motos, tal. E levamos os caras para rodar na ESB, rodamos ali no Parque Estadual na frente. Aí qual foi a nossa surpresa depois que nós ficamos sabendo que aquela aula tinha sido considerada uma das melhores aulas. As melhores aulas do curso. Os caras adoraram aquela aula. E depois disso, o comandante da ESB me mandou colocar essa aula no curso. E hoje nós somos os instrutores. Inclusive a gente brinca. Hoje é uma unidade didática. É uma unidade didática do próprio curso de motos. De condução de motos. De condução de motos. Operacionais do bombeiro. Motos operacionais do bombeiro. E a gente brinca, né? Que é o único curso de moto, é o único curso da polícia que tem 4 coronéis dando aula. Caramba, hein? Que é você, o Rodrigues. Eu, o Rodrigues, o Alessandro e o Liberatori. Olha. E as motos que o Corpo de Bombeiros usa, elas são próprias para esse tipo de ação? Não são? É por isso mesmo que a gente tem que ensinar o cara. Porque como elas não são próprias, o cara tem que saber as técnicas de condução, de como frear, de como se conduzir, de como se posicionar, de como ficar sentado numa moto, às vezes quando ficar de pé na moto. Porque se ele for rodar com essa moto do bombeiro, que ela não é específica para off-road, num terreno de barro, de terra, de pedra, aí ele pode sofrer um acidente. Então, quando ele sabe essas técnicas, ele consegue se precaver mais fácil, ele consegue evitar acidentes. Porque assim, a ideia da MOB é o atendimento urbano, né? É o primeiro atendimento, sempre não, né? Mas na maioria das vezes na área urbana, né? Mas no interior deve ter várias situações em que eles devem ter que enfrentar, né? Estrada de terra. Interior, na periferia, né?
E algumas coisas, por exemplo, os obstáculos também, né? Que às vezes o cara tem que passar também, que a gente ensina o cara a passar obstáculo, né? Então, subir morros, passar por alguns locais que às vezes não são convencionais. Por exemplo, descer escada. Descer a escada de A gente moto. desce a escada, a gente faz os caras descer a escada lá da ESB lá. Lá do Lá refeitório. do refeitório até lá embaixo. Caramba. Quantos degraus tem ali? Ah, nunca contei, mas é alto. Os cara, tem cara que passa apertado ali a primeira vez. Tem cara que vai parar do lado, quase cai. Porque é um treinamento, cara. Não, mas ter, é, né? assim, é uma ação do bombeiro muito perigosa. Né? É muito perigosa porque assim, sai sempre em situação de emergência, né? Tem que andar em alta velocidade, mesmo com sinais luminosos, sonoros. A gente sabe que a cultura não é de muito respeito ao motoqueiro, né? No trânsito. O motorista tem que tomar muito cuidado. Ele tem que sempre ter uma posição de direção defensiva, muito forte isso aí. Ele tem que precaver do que pode acontecer de errado, aí para evitar o acidente, porque é difícil. Você que é da condução de motos, o que você achou dessa faixa azul que colocaram aqui em São Paulo? Particularmente é legal, eu gostei, assim, é bem interessante, principalmente para o motoqueiro e para delimitar o espaço, né? Porque os caras vão passar por ali mesmo. O motoqueiro vai passar por aquele corredor. Só que aquele corredor agora está pelo menos sinalizado, então é bem válido. Eu achei bastante válido isso, eu achei bem interessante. É bem interessante. Porque até para o motorista do carro, é importante você saber até onde você pode ir, né? Porque muitas vezes você está dirigindo dentro da sua faixa, você está prestando atenção no carro da frente, mas de repente vem vindo um motoqueiro atrás e você dá uma chegada um pouco mais para a direita e você acaba interrompendo a passagem dele de maneira inesperada para ele. Né? Não, e pelas estatísticas parece que diminuiu muito, né? Nos locais onde tinha na 23 ali e na Bandeirantes, que foram os primeiros, diminuiu bastante o número de acidentes. Porque agora pelo menos o cara sabe que ali é a faixa do motoqueiro, né? Do motociclista, né? Então realmente é uma medida salutar. Tanto que ela está sendo expandida, né? Está sendo expandida. Começou aqui na 23, eu já vi alguma outra avenida. Agora não tem na lembro Tiradentes, agora tem mais na Tiradentes, que eu vi. Tem mais umas outras aí que montaram aí também agora. Mas é bem interessante. Acho que é uma medida de evolução no trânsito. Né? Tentar adequar, né? Pacificar o trânsito entre motos e sempre tem uma disputa aí. Sempre tem uma disputa de espaço. Muito bom, Basso. Muito obrigado, então, por sua entrevista. E, assim, volto a dizer, aprendi bastante com você aqui. Né? Apesar de ser um pouco mais antigo que você, eu sempre aprendi com você. Né? Você sempre foi uma referência aí na área do direito, né? Na área da gestão, na área de gestão de ensino. Né? Então é uma honra para nós ter você como principalmente um dos fundadores, um dos idealizadores da fundação, né? Da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Deixa as suas palavras finais aí para o nosso público. Não, a Fundação de Bombeiros, principalmente hoje, depois de você que você entrou na fundação, nós tivemos realmente uma evolução muito forte. Você foi fundamental para isso, Martinho. Pode ficar tranquilo que realmente você fez uma grande diferença aqui na Fundação do Corpo de Bombeiros, né? É fácil surfar quando a onda é boa. Graças a Deus hoje eu não preciso me preocupar tanto com a fundação, porque hoje está na sua mão, está na mão do Adriano, a equipe é muito Pavan, boa. A equipe é muito boa. Então, e se não tivesse o Miqueias, até o Miqueias, o pessoal vem dos outros estados aqui, eles querem saber como que monta uma fundação, né? Os nossos amigos aí dos outros estados. Aí eu falo, olha, a fundação é assim, eu conto a história que está nesse livro aqui, né? Nesse livro aqui que o Basso escreveu. Nós temos, inclusive, aqui, se você de outro estado tiver interesse em conhecer como se constituiu a fundação, nós temos esse livro aqui que é um bom indicador do caminho, né? Então eles vêm aqui, eles querem saber como eu conto, falo, mostro o livro, dou o livro, mas eu digo o seguinte, tem uma arma secreta que só São Paulo tem, e dessa eu não abro mão, chama Miqueias. Sem o Miqueias, tem muita coisa que não funciona aqui, viu? Miqueias é a cara da fundação, quase desde o começo aí, né? Acho que ele é o mais antigo da fundação, hein? Só não é mais antigo que você. Só tirando eu, o resto que todo é ele. Vamos arrumar um bonequinho pro Miqueias também? Vamos. Com esse bonezinho bonito dele aí. Olha, eu não tinha pensado nisso, mas eu vou procurar, viu, Miqueias? Vou procurar um bonequinho assim. Muito bom, gente. Muito obrigado. Obrigado pela sua audiência. Esse foi mais um episódio do 193 BombaCast. Hoje falamos com o nosso grande amigo, colega, coronel Marco Antônio Basso. Aprendemos bastante com ele, um dos fundadores da fundação. Antes de desligar, deixe o seu joinha, faça sua inscrição no canal, deixe seus comentários para que essa iniciativa chegue cada vez mais
a outros lugares do nosso Brasil. Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima.